do Jaguar! Eu vou passar, eu estudo é com Jaguar. Mais uma Jaguar Dica, terceira, capítulo 3. Olha, vem pra cá. Divisão proporcional. Eu tenho um problema de divisão em partes diretamente proporcionais e divisão em partes inversamente proporcionais. Como aprender com exemplos? Aqui é uma dica bem rápida. Vamos pegar um exemplo, vai. Vamos supor que eu tenha R$200 na minha carteira e eu queira dividir esses R$200 em partes diretamente proporcionais às idades dos meus 3 filhos. O primeiro filho tem 2 anos, o segundo filho tem 3 anos e o terceiro filho tem 5 anos. Quanto cada um vai receber? Ora, se a divisão em partes diretamente proporcionais, quem tem mais idade recebe mais. Então eu quero dividir R$200 em partes diretamente proporcionais à idade dos meus 3 filhos. Um tem 2 anos, um tem 3, outro tem 5. Uma parte vai para o primeiro filho, outra vai para o segundo, outra vai para o terceiro. Aí vale chamar a atenção, gente, que grandezas diretamente proporcionais, a divisão gera a constante. Para você lembrar, D de direta, D de divisão. Aí vamos lá, eu vou ter uma parte do dinheiro para o primeiro filho, uma parte para o segundo e uma parte para o terceiro. A parte que vai para o primeiro eu estou chamando de X1. A parte que vai para o segundo eu estou chamando de X2. A parte que vai para o terceiro eu estou chamando de X3. A soma das 3 partes tem que dar o total a ser dividido, que é 200. Só que olha, as partes são diretamente proporcionais respectivamente a 2, a 3 e a 5. Diretamente a divisão gera uma constante. Então a parte do primeiro, quando dividido por 2, gera constante. A parte do segundo, quando dividido por 3, gera constante. A parte do terceiro, quando dividido por 5, gera constante. Lembrem-se, grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre os termos correspondentes gerará a constante de proporcionalidade. Então, a parte do primeiro é diretamente proporcional a 2. Então, a primeira sobre 2, a primeira parte por 2 gera constante. Divisão constante. É do segundo, dividido por 3, gera constante. É do terceiro por 5, gera constante. Fazendo meio pelos extremos aqui, ó, x1 é igual a quantos K? 2K. Fazendo meio pelos extremos aqui, ó, x2 igual a 3K. Fazendo meio pelos extremos aqui, x3 igual a 5K. Aí eu vou substituir essas 3 informações nessa primeira equation aqui, ó. A parte que vai para o primeiro filho, mais a que vai para o segundo, mais a que vai para o terceiro, dá 200. Quem é que foi o x1? 2K. Mais, quem é que foi o x2? 3K. Quem é que foi o x3? 5K. A soma desses caras, x1 mais x2 mais x3, tem que dar 200. Ora, gente, 2K mais 3K mais 5K dá 10K igual a 200. Então, K vai ser 200 dividido por 10, a constante vale 20. Aí matou a questão. Por quê? Quem é a parte do primeiro filho? Não é 2 vezes K, só quem é que foi o K? 20. 2 vezes 20, o primeiro filho recebe R$40. Vem comigo. Quem vai ser a parte do segundo filho? Vai, 3K. 3 vezes o K, que foi 20. 3 vezes 20, 60. A parte do segundo filho. E a do terceiro filho? 5K. 5 vezes o K, que é 20, 100. E aí você matou. Agora eu vou dar uma dica bem massa. Presta atenção. Todas as vezes que o problema for de divisão em partes diretamente proporcionais, o x1 vai ser esse número aqui vezes K. O x2 vai ser esse número aqui vezes K. E o x3 vai ser esse número aqui vezes K. E aí tu já ia para essa etapa do problema. Então, repetindo essa dica para vocês. Divisão em partes diretamente proporcionais. Eu tenho R$200 e quero dividir em partes diretamente proporcionais às idades dos meus 3 filhos. Um tem 2 anos, outro tem 3, outro tem 5. Lembrem-se, grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre os correspondentes gera uma constante. A parte que vai para o primeiro, que é x1, mais a parte que é do segundo, que é x2, mais a do terceiro, que é x3, dá quanto? R$200. Tá. A parte do primeiro, mais a do segundo, mais a do terceiro, dá 200. Só que as partes são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então a divisão entre os termos correspondentes gera uma constante. x1 dividido por 2 gera constante de proporcionalidade. x2 dividido por 3 gera constante de proporcionalidade. x3 dividido por 5 gera constante.
Meio pelos extremos, aqui, ó, x1 vezes 1 igual a x1, dá 2k. Aqui, ó, meio pelos extremos, x2 igual a 3k. Aqui, meio pelos extremos, x3 igual a 5k. Aí eu substituí, ó, no lugar de x1 aqui eu botei 2k. No lugar de x2 eu coloquei 3k. No lugar de x3, 5k. Ficou 10k igual a 200, k é 20. Ora, se o k é 20, eu acho cada um. x1 não é 2 vezes k, 2 vezes o k que é 20, 40. x2 não é 3 vezes k, 3 vezes o k que é 20, 60. x3 não é 5 vezes k, 5 vezes o k que é 20, dá 100. E aí está a dica de problemas de divisão em partes diretamente proporcionais. Dica: o x1 vai ser sempre esse cara vezes k, e o x2 esse cara vezes k, e o x3 esse cara vezes k, e por aí vai. Aprendeu? Se liga agora na dica 4, que é a próxima, que vai ser divisão em partes inversamente. Eu vou passar o estudo do Jaguar. Vem!